Olá! Se você é um crente como eu, é provável que no começo de sua conversão nunca tenha ouvido falar em João Calvino, ou Armínio, ou até mesmo Lutero. Afinal, nada disso é preciso para ser um cristão. Mas com o decorrer do tempo, do aprendizado e dos debates com outras linhas cristãs, é comum ouvir esses termos. Hoje vamos falar de uma seita que tem crescido bastante no meio evangélico: Calvinismo. Calvinismo, também conhecido como fé reformada ou reformados, é uma linha teológica baseada em crenças de João Calvino. Posterior a Lutero, Calvino teve sua origem também como eclesiástico católico, vindo a se tornar protestante. Numa época em que a religião e o Estado ainda se misturavam, Genebra, na Suíça, era uma cidade praticamente independente, o qual tornou-se principal bispo e governador. A maioria dos evangélicos no Brasil rejeitam Calvino como um precursor de fé, em muito pelo seu histórico. Só nos primeiros 4 anos de governo, Calvino ordenou, autorizou ou consentiu 58 execuções religiosas. Uma das mais conhecidas foi a de Miguel Servet. Servet foi um cientista cristão, primeiro a descrever a circulação pulmonar. Ele não simpatizava com a ideia de trindade e, como a maioria dos crentes de hoje, também não acreditava que Deus predestinava tudo, inclusive a condenação do homem ao inferno. Miguel Servet chegou a trocar cartas com Calvino, pontuando por que rejeitava suas teorias. Resultado disso, foi queimado vivo em uma fogueira sob ordens de Calvino, que chegou a dizer: "Se ele vier aqui, se minha autoridade valer algo, eu nunca lhe permitiria sair vivo." A principal inspiração dos reformados, porém, vem da coletânea de livros escritas por Calvino, chamados Institutas da Religião Cristã, popularmente conhecidos como Institutas de Calvino. O calvinismo moderno, apesar de se inspirar em Calvino, ignora ou releva alguma de suas afirmações. Nas Institutas, por exemplo, Calvino diz que crê que a alma pode sair do corpo humano quando ele dorme e fazer adivinhações sobre o futuro. Apesar de defender as chamadas 5 solas, como toda a linha protestante, o calvinismo também defende a chamada TULIP, um acrônimo em inglês com as iniciais de 5 frases de seus principais dogmas: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Outros dogmas, porém, não constam na TULIP, mas são seguidos por calvinistas, como o batismo de crianças e a predestinação de tudo. Tudo mesmo. Sem livre-arbítrio para muitos calvinistas, todos os assassinatos e estupros foram individualmente não apenas permitidos, mas ordenados pelo próprio Deus. Até o pecado de Adão não foi permitido, mas também ordenado e arquitetado por Deus. Também é muito comum calvinistas serem facilmente identificados por ostentarem imagens de João Calvino, tulipas e afins nas redes sociais. Comumente também citam muitas frases de teólogos reformados, sem se importarem muito com as referências bíblicas. Entre eles Charles Spurgeon, Sproul e recentemente Paul Washer. No Brasil, atualmente tem destaque Augustus Nicodemos e Marcos Graconato. Ambos já se envolveram em diversas situações polêmicas devido às suas declarações. Em uma ocasião, Graconato, por exemplo, disse que não existia cristãos em favelas, pois Deus tira os cristãos de lá, estereotipou os moradores de áreas de risco. No Brasil, as principais denominações a seguirem o calvinismo são as presbiterianas, sendo esta a principal, mas também igrejas batistas e congregacionais. Mas isso não é regra e varia muito de região para região, ou de que escola teológica vem o pastor líder da igreja. No Rio de Janeiro, por exemplo, raramente se encontrará uma igreja batista de linha calvinista, pois a maioria, quase absoluta, tem um alinhamento teológico chamado arminiano, relativo a Armínio. Bem, você pode dizer agora, para. Qual a diferença? Aí é que está. Muito provavelmente a sua fé pessoal é similar a algum desses dois alinhamentos. Tanto Calvino quanto Armínio tentavam explicar a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana.
Então, apesar de haver outras linhas filosóficas, o principal ponto de ruptura é o livre-arbítrio humano. Então, de modo simplista, teoricamente, se você acredita no livre-arbítrio, você será chamado de arminiano por um calvinista, pois Armínio defendia o livre-arbítrio humano. Se você crê que Jesus morreu por todos, como em João 3,16, e que todos é cada ser humano desse mundo, de Hitler ao bandido da luz vermelha, você será chamado de arminiano por um calvinista. Pois calvinista, apesar de pregarem sobre Jesus, acreditam que ele veio pregar não a todos, mas apenas aos seus. A maioria dos brasileiros, crente ou não, se você perguntar, lhe responderão que Jesus morreu por todos, até ímpios sabem disso. Então vamos aqui pontuar: calvinismo é uma seita dentro do cristianismo, ponto. Diferente de outras seitas por não ter uma denominação única, infiltra-se com facilidade dentro de várias denominações, pois um calvinista geralmente não é prosélito do calvinismo, até porque seria constrangedor falar para alguém que não sabe se Deus o ama. Raramente se vê um pastor calvinista pregar abertamente num culto ao ar livre, por exemplo, que Deus não ama a todos e que Jesus morreu por alguns e não por todos, mas se perguntados em particular, confirmarão esta crença. Raramente também se vê um crente que não crê em livre-arbítrio, a não ser que ele tenha flertado com algum calvinista. Focando na Tulip, dos 5 pontos calvinistas, vemos que todos eles são exclusivamente dogmáticos, ou seja, apesar de se dizerem defensores do sola scriptura, que significa somente a escritura, nenhum dos 5 pontos tem sólida base bíblica. Se você já debateu com qualquer calvinista, por exemplo, verá que ele invariavelmente recorrerá a Romanos 9. Isso vem justamente de suas carências por base bíblica. A Bíblia é coerente de ponta a ponta, então qualquer tese deve harmonizar com qualquer texto. Mas em Romanos 9, por exemplo, os calvinistas buscam de forma amadora e grosseira uma base e erram. Usam o texto para tentar defender a eleição incondicional, ou seja, a salvação por escolha divina e não pela própria conversão humana. Mas esquecem que quando Paulo cita que Deus disse serei misericordioso com quem eu quiser, essa fala foi para mostrar a Moisés que Deus não daria preferência aos israelitas, a quem Moisés acreditava serem os únicos eleitos. Deus então está ampliando sua misericórdia a todos. Nesse contexto, apesar de Esaú ser como Israel, o primogênito e então eleito, Deus ampliaria sua misericórdia a Jacó, que representa os gentios, ou seja, ampliaria sua misericórdia a todos. Algo reafirmado em Romanos 11:32. A refutação dos dogmas da seita calvinista é tão contundente que acontece em toda a Bíblia. Por exemplo, vemos toda a Bíblia dizer: quem tem sede, venha. Ou então, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. No calvinismo, quem tem sede nunca vai. No calvinismo, quem ouve a voz nunca abre a porta. Logo, ou se crê no Evangelho ou no calvinismo. Outro exemplo, a parábola base da salvação humana e uma das mais conhecidas é a do filho pródigo. Nela, um filho se afasta do pai, mas mesmo o amando, o pai não vai atrás, nem o impede de se afastar e nem mesmo o busca arrastado contra a sua vontade. Isso infere permissão e livre-arbítrio na exegese bíblica. Mas no calvinismo, a pessoa nunca se arrepende e jamais volta. O pai da parábola é quem teria de ir buscá-lo contra a vontade do filho para harmonizar com o calvinismo. E mesmo a parábola dizendo que o pródigo não era mais digno de ser chamado filho, alguns calvinistas tentam defender a predestinação, dizendo que ele nunca deixou de ser filho, ignorando as palavras da parábola. Outro exemplo, em Deuteronômio 30:19, Deus deixa claro que vida e morte, bênção e maldição dependem da escolha humana, mas calvinistas mais uma vez ignoram e dizem que o homem jamais escolhe o certo, o homem jamais escolhe a Deus. Outro exemplo de incoerência no calvinismo. Jesus sempre pedia: tendes fé, deixando isso a cargo do homem, e quando curava alguém dizia: a sua fé te salvou. Isso foi dito repetidas vezes a muitas pessoas: a sua fé te salvou.
Calvinistas, contrariando, acham que o homem sozinho nunca tem a capacidade de ter fé, e Deus é quem de forma ativa deve fazer o homem crer. Ou seja, Jesus de alguma forma estaria sendo hipócrita, pois estaria pedindo algo que na visão calvinista era impossível a qualquer um e dependia do próprio Jesus. Calvinistas também ignoram, costumam arranjar desculpas para se livrar de versículos como Mateus 11:12, aonde Jesus diz que os céus são tomados por esforço, e exemplifica que as pessoas se esforçavam para ir até João no meio do deserto apenas para ouvir o que ele tinha a dizer. Calvinistas também têm extrema dificuldade em entender que cada milagre de Jesus ilustra a salvação humana. Note que em cada um deles, as pessoas que ouviam falar de Jesus é que o buscavam, nunca o contrário. Apesar de Jesus ser presciente e poder salvá-las no estalar de dedos, sem nem mesmo precisar tocá-las, ele esperava que as pessoas o buscassem antes. Isto sim é coerente com o monergismo. Ou seja, no regime monárquico, quem deseja o favor do rei é quem busca o rei e não o contrário. A misericórdia de Jesus é demonstrada pelo fato dele se demonstrar sempre disponível, não rejeitar nenhum dos que o buscavam e de que os únicos milagres onde foi ele quem buscou alguém foram nas ocasiões onde a pessoa não o conhecia, como no poço de Betesda. Note que o homem não sabia quem era Jesus. Isso relaciona a exegese de salvação dos que nunca ouviram falar de Cristo. É comum vermos também calvinistas citarem Romanos 8,30 para dizer: "E aos que predestinou, a estes também chamou." Mas eles esquecem que no versículo anterior está escrito que os que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, antes de predestinar, Deus conheceu cada homem. Isso é reforçado em 1 Pedro 1,2, onde lemos: "Eleitos segundo a presciência de Deus Pai." Ou seja, todo eleito foi antes conhecido de Deus para ser assim eleito. Se não bastasse, em apenas uma só parábola de Jesus, por exemplo, vários dogmas calvinistas são destruídos, incluindo os 5 pontos da chamada tulipe. É a parábola das bodas. Vejamos em detalhe. O texto encontra-se em Mateus 22. 1. Nessa parábola, vemos que o rei só tem um filho legítimo. Lemos que um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, Mateus 22:2. Calvinistas, apesar de terem a consciência da unigenitura de Jesus, costumam insinuar que um filho, ou seja, um ímpio arrependido, não pode deixar de ser filho, inferindo direito perpétuo de herança, que não é o caso. O ensino sobre perder ou não a herança de salvação é demonstrado na parábola do filho pródigo. Como citamos, lá um filho gasta sua herança inutilmente e diz que não é mais digno de ser chamado filho. A predileção soberana é uma doutrina calvinista diretamente contrária a não fazer acepção de pessoas, como a Bíblia ensina. Apesar de ser uma crença velada, não é nada raro ver calvinistas dizerem sem meias palavras que Deus faz acepção de pessoas. 2. Existe livre-arbítrio. Aqui é só um dos muitos textos sobre isso, mas é interessante também estar aqui, pois torna esta uma das parábolas mais completas de todas. Nela lemos: "Estes não quiseram vir", em Mateus 22:3. Calvinistas não creem no que Jesus ensina, creem que não há livre-arbítrio para a salvação, apenas o que eles chamam de livre agência, que serviria na prática para coisas inúteis, assim, como escolher o sabor de refrigerante, por exemplo. Mas até pecados, segundo calvinistas, são decretados por Deus. Aqui vemos pessoas por si mesmas tomando decisões importantes, como rejeitar o chamado do rei, o que significa recusar um convite para a celebração celestial. 3. A salvação é um gentil convite e não um decreto soberano. Lemos nessa parábola: "Vinde as bodas", no versículo 4. Aqui vemos que a soberania do rei, mesmo existindo, dá lugar à nobreza e não se sobrepõe ao livre-arbítrio. Lembra do "eis que estou à porta e bato"? Pois então, um rei soberano não precisa ser um rei tirano. No calvinismo, o que chamam de soberania nada mais é que tirania, a opressão pelo poder e não pela razão. 4. Mesmo os escolhidos podem rejeitar o chamado, tal como Judas fez a Jesus. Lemos aqui: "Dizei aos convidados, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio." Mateus 22:4 e 5.
Era uma vez a falsa graça irresistível. Aqui morre o I da tulipe. Vemos pessoas escolhidas recusando claramente o convite. 5. Um escolhido deve apresentar-se digno ou será destruído como qualquer outro. Lemos: apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. Os convidados não eram dignos. Mateus 22, 6 a 8. Um calvinista geralmente defende que um escolhido inevitavelmente responderá dignamente ao chamado. Veja que o rei não encolerizou-se apenas pela recusa do chamado, já que no Evangelho a graça é sim irresistível. Mas o rei ficou com raiva porque os escolhidos ultrajaram e até mataram seus servos. Os chamados eleitos, escolhidos no caso, fizeram coisas terríveis, não muito diferente de condenar pessoas para uma fogueira, como Calvino fez, e foram por isso mortalmente punidos. Aqui morre o U da tulipe, que diz respeito à eleição incondicional. Há sim condições claras para a salvação. 6. A graça é para todos. O rei nessa parábola não fez um convite para a cerimônia das bodas, outro para festas, outro para um grupo de pessoas, etc. Ele chamou a todos para desfrutar igualmente. Lemos: convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22, 9. Então aquele papo calvinista de que todos não são todos, ele acaba aqui. Aqui é brutalmente aniquilada a ideia de uma expiação limitada, já que o rei manda convidar absolutamente todos. Então aqui morre o L da tulipe. 7. Nem todos são essencialmente maus. Bem, isso é uma heresia. Apesar de haver muitos homens maus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou seres maus. Ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, diz Mateus 22, 10. É óbvio que todos somos pecadores e que não há homem capaz de se justificar diante de Deus. Mas isso não é pretexto para dizer que não exista homens bons. Então aqui morre o T da total depravação da tulipe. Nem todos são absolutamente depravados, e vemos aqui que isto não é uma interferência do rei. 8. Alguém pode receber o chamado, responder ao chamado e ainda assim perder, entre aspas, a salvação, simplesmente apostatando da fé, não trajando vestes nupciais. É necessário aqui entender que, conforme ensinam outros textos, Jesus é quem nos concede as vestes nupciais. Se a pessoa não está com ela, certamente o termo perder a salvação significa deixar de gozar da oportunidade. Vejamos. E o rei viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Disse então: lançai-o nas trevas exteriores. Isso está relatado em Mateus 22, 11 a 13. Então morre aqui o P da tulipe, que se refere à perseverança dos santos. Cadê que ele perseverou até o fim, se no fim ele não se apresentou devidamente trajado? É realmente impressionante como o calvinista tem de se esforçar para defender o calvinismo diante do Evangelho, pois ambos são diretamente opostos quanto à essência da personalidade divina. Enquanto no Evangelho vemos Jesus ser amoroso com todos, no calvinismo vemos um Deus tirano e até injusto, que pune os homens por decisões das quais eles nem têm possibilidade de escolher. Muitos, por isso, creem que o calvinismo é mais prejudicial ao Evangelho do que o ateísmo ou até mesmo o satanismo, pois enquanto estes estão de fora do Evangelho e não creem em Deus ou preferem escolher algo assumidamente mal, como o diabo, o calvinismo infiltra-se dentro da igreja para defender que Deus é mau apenas porque o seu poder lhe confere esse direito. Se você gostou ou não gostou, acha que faltou um ponto importante, fala pra gente. Lembre-se que isso é apenas um apanhado geral, mas baseado nos exemplos que adquirimos em larga experiência que temos em debates com calvinistas. Então estou à disposição para interagir nos comentários. Peço também que ajude um amigo calvinista e tenha paciência, mostrando-lhe sempre nas escrituras. Se precisar de ajuda com alguma coisa, estamos à disposição para aprendermos juntos. Fique com Deus, graça e paz.